Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. Nesta quinta-feira, agradeço a todos aí pelo carinho da audiência, não só na Baixada, mas em todo o Brasil e no mundo inteiro, porque santistas estão espalhados aí pelo planeta e muitos acompanhando o nosso Baixada Esporte através da internet. Meus amigos, hoje é quinta-feira, tem muita notícia também do mundo da velocidade. Vamos falar um pouco do clássico de domingo entre Flamengo e Santos, Santos e Flamengo, jogaço da Vila Belmiro. Vamos falar da rodada de ontem, da Copa do Brasil e alguns absurdos que ainda acontecem no futebol brasileiro. E vamos falar também dos dois jogos importantes que tivemos ontem, Corinthians e Fortaleza, e o outro jogo da rodada, São Paulo contra o Atlético do Paraná. Tudo isso você vai ver daqui a pouquinho aqui. E vamos fazer um balanço também completo sobre a rodada de ontem do Campeonato Paulista da Série A2. A Portuguesa, infelizmente, perdeu o jogo lá em Monte Azul Paulista por 1-0, desperdiçando uma penalidade. A gente vai ver todas essas imagens daqui a pouquinho aqui no Baixada Esporte. Então não saia daí, já já a gente volta com muitas informações do programa de hoje e com toda a nossa equipe Apostos também. Só quero lembrar a todos que estão acompanhando a gente que se o problema no seu carro for o pneu, na hora de trocar, não pense duas vezes. Leve o seu carro no Blanco Pneus. Por quê? Porque o Blanco, além de ser mais barato, é o maior estoque de pneus em toda a Baixada Santista. Além de pneus, lá você tem rodas esportivas, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedores e uma super troca de óleo, de motor, de câmbio e com todo tipo de filtro. Tem duas lojas, o Blanco, ali na Antônio Merique, em São Vicente. Uma fica no 551 e a outra no 456. Por isso que eu digo para você, pneu barato é no Blanco Pneus. Maiores informações é só pegar o telefone e dar uma ligada, tá bom? Mas não rode por aí não com o pneu já, meia vida. Porque afinal de contas é a segurança sua e da sua família. Pneus barato é no Blanco Pneus. Uma pausa e tudo isso você vai acompanhar já já aqui no Baixada Esporte. Segura aí. Bom, de volta aqui para mais um bloco do Baixada Esporte. Deixa eu pegar uma boa tarde aqui do nosso comentarista Tony Vasconcelos. E aí, Tony, meu amigo, nosso Tony Blair. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Edson. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aí no Baixada Esporte. Realmente aguardando Santos e Flamengo no domingo, Portuguesa e Votuporanguense em casa. Portuguesa tentando de qualquer maneira a vitória, precisa vencer para se classificar, é o que se espera. Muita velocidade no último final de semana e teremos o Grande Prêmio da Bélgica, já com os treinos a partir de amanhã, nesse final de semana, mais uma corrida da Fórmula 1. Então daqui a pouco a gente fala de Portuguesa Santista, vamos falar de Santos e Flamengo, vamos falar da Copa do Brasil ontem, os dois jogos do Brasileirão. Vamos começar já com velocidade. Eu queria que você falasse um pouquinho da Stock Car domingo. O que eu achei muito legal, Tony, puxa vida, maravilhoso, foi a iniciativa do prêmio de 1 milhão ser cedido a instituições de caridade. Que exemplo esse esporte deu, hein, Tony? Olha, sem dúvida, Edson, é realmente a corrida do milhão solidário, como foi chamada este ano. É a 7ª vez que a corrida do milhão é sediada em Interlagos e a Stock Car deu uma lição de fato, porque pode confiar, viu? Aí todo mundo tem condição, ninguém precisa fazer nenhuma maracutaia, tá? Antes que alguém pense, mas o milhão, pode confiar que o milhão foi doado e para quem precisa. A Stock Car arrecada, que já é normal para pagar o prêmio, e esse milhão foi doado. Uma corrida muito bonita, muito disputada. Tivemos aí o Ricardo Zonta vencendo, mas a movimentação extremamente intensa, apesar da curta duração da prova, né? Os senhores estão vendo 40 minutos mais uma volta, e a prova poderia até... Eu sempre defendo que a Stock Car chegue num ponto futuro que ela possa fazer uma prova um pouco mais longa, principalmente algumas provas no ano. O que importa é que foi uma corrida muito disputada, muito importante, e eu acho que o Zonta mereceu. Eu ainda estava vendo esta semana a passagem do Zonta na Fórmula 1. O Ricardo Zonta foi campeão mundial de protótipos com a Mercedes-Benz em 1997. Olha, não é o título para qualquer um. Esse grid aí da Fórmula 1, da Stock Car, perdão, com tantos pilotos da Fórmula 1, o Ricardo Zonta, o Rubens Barrichello, né?
e a gente vê tanto o Nelsinho Piquet, que ganhou 1 milhão já e agora tentou, mas não conseguiu. E tivemos várias movimentações nessa corrida. Eu acho que, dentro do que se esperava, no caso da RCM, a equipe do Zonta, um grande desempenho, apesar que o seu companheiro Bruno Batista ficou apenas em 13º, mas essa disputa é sempre intensa em Interlagos. No meu entender, a Stock Car tem uma vantagem muito grande com relação aos pneus e ela faz provas muito, muito sólidas, né? E o pit stop é fundamental. Dentro desses 40 minutos, nós estamos vendo aí o Zonta saindo do box, né? Com o carro da Toyota e o novo carro que está na Stock Car nesse ano, que é o Toyota, apesar que a gente sabe que a motorização é a mesma. Mais uma briga aí, né? Estamos vendo aí o Rafael Suzuki tocando no outro piloto e aí o Zonta caminhando para a vitória. Eu gostei demais, achei que a Stock Car fez o seu papel e continua trabalhando por uma categoria de ponta do automobilismo. Ainda pode acontecer muita coisa, muita melhora. Vem aí num desenvolvimento, entrou, como eu disse, a Toyota agora, né? Ao lado da Chevrolet. E a gente vê que o Zonta, mais uma vez, vencendo um piloto fantástico. São poucos países no mundo que têm pilotos competindo numa categoria da Stock Car, talvez nem na Inglaterra, no turismo inglês, e nem na Austrália, no V8 australiano, que eu considero corridas até tecnicamente muito fortes, até superiores em alguns aspectos. Mas os pilotos fazem o show nessa categoria e o Zonta venceu 1 milhão que foi doado aí em prol aí do combate ao Covid-19. Legal, achei muito bacana essa iniciativa aí, dessa doação do 1 milhão da solidariedade. Meu caro Alessandro Nunes Bortolomaz, que esse exemplo dado pela Stock Car possa ser seguido também por outras modalidades esportivas, principalmente o futebol. O futebol que às vezes envolve milhões, né, em cifras exorbitantes, e poderia também ter uma participação um pouco mais ativa, né, e efetiva nos meios sociais. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Edson, amigos do Baixada Esporte, boa tarde, Tony. Mas o futebol faz, né? Sempre o futebol se envolveu também com ações sociais, assim, às vezes de arrecadação de alimentos, né? Às vezes de ajuda às comunidades, o futebol também faz. Mas é que, assim, quando você pega uma categoria, né? Uma prova que envolve marcas importantes, como a Stock Car, que envolve pilotos importantes, e aí você vê uma doação da prova do 1 milhão para as vítimas da Covid, para melhorar a saúde da população, isso é muito legal. Realmente a gente tem que se envolver, eu acho que todos têm que se envolver nesse momento. Agora, Tony, da Stock Car, vamos para a Fórmula Indy. O que tem de pancada também nessa competição é um absurdo, porque os caras não correm, os caras voam, literalmente. Vamos lá, na tela, Fórmula Indy, Tony. Edson, a tradicionalíssima 500 milhas de Indianápolis, esse é o maior estádio esportivo do mundo, né, onde cabem 250 mil pessoas sentadas, veja bem, fora o miolo, são mais de 400 mil pessoas. Infelizmente, pela primeira vez na sua história, em 104 anos, 109 de corrida, mas 104 porque parou na Segunda Guerra, vazio, né? Circuito completamente vazio. E a vitória ficou com o Takuma Sato, japonês, mais uma vez, marcou a segunda vitória, já tinha vencido em 2017. O Scott Dixon, que a gente está vendo aí na frente nos primeiros momentos da prova, lá em Indiana, teve aí um momento de tentar vencer, mas a bandeira amarela no final, né? Tivemos muitas situações. Uma coisa que foi exigida aí foi o freio. Esse negócio de freio nessa corrida é um problema porque o carro fica extremamente refrigerado com relação aos freios, porque se anda a 340 por hora, 250 não, se anda a 360 por hora, né? E aí a gente acabou, Marcus Ericsson bateu o sueco, muito problema de freio, que é pouco usado, e na entrada do box, ou quando o piloto precisa dar um totozinho no freio, é um problemão, viu, meu amigo? Então, vimos algumas batidas, sendo que a pior foi a do Spencer Pigot no final. O telespectador já vai acompanhar essa imagem. Ainda estamos vendo a parte da prova, pancada para todo lado. Aí a Arrows McLaren, né? Meu Deus, hein? O piloto Oliver Eskill,
Realmente foi uma... Olha que pancada, amigo. Saiu o piloto Conor Daly, patrocinado pela Força Aérea Americana, rodou, e na sequência veio o rapaz da McLaren e chapou o muro. Aí o Conor Daly bateu. Foi uma coisa realmente... Poderia ser muito pior, viu? Poderia ser muito pior. Essas coisas acontecem, parece que tem a mão de Deus. Eu vou dizer uma coisa, se o cara pega de frente, engrossa o caldo. A felicidade é que dá para tirar o carro e para pegar de lado, né? E a corrida teve essas movimentações. Eu acho que o Scott Dixon, que é o grande piloto, veteraníssimo, e ele ficou sentido de não vencer porque ele estava certo de que ele tinha combustível para chegar ao final e o Sato não tinha combustível. O Scott Dixon, que é da Chip Ganassi, e o Sato, que é da equipe do Bob Rahal e do David Letterman, né? Que é aquele apresentador de TV norte-americano. E, no entanto, depois da batida do Spencer Pigot, ele ficou vendido, né? Quando a amarela veio, a corrida acabou sob bandeira amarela. Então, a gente espera sempre Indianápolis muito forte. Indianápolis é muito difícil, Edson, e uma corrida extremamente arriscada. Você vê a situação que o piloto fica ali dentro. Agora criaram esse windshield aí, ó. Tá vendo o para-brisa aí? Aí sai briga no box, é para ter o Alexander Rossi saindo, isso é direto. Agora, esse windshield aí é que protege um pouco mais a cabeça do piloto e deixou o piloto bem fechado, quase no movimento da cabeça dentro do carro. Porque, meu amigo, são 360 quilômetros por hora, Edson. São 33 carros andando lado a lado a 360. É um negócio realmente que o cara tem que ficar muito esperto, porque qualquer pancada é forte. Qual é o prêmio? Detalhe sobre esse... Qual é o prêmio para o vencedor aí, Tony? Fala. Qual é o prêmio para o vencedor? Edson, o prêmio aí ele chega na casa de 1,5 a 2 bilhões de dólares, né? Que beleza, no geral. É um prêmio de 2 milhões de dólares nessa faixa que vai para a equipe, é dividido entre os mecânicos, é dividido... Cada piloto, dependendo da sua classificação, tem uma premiação alta, né? O segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado, eles recebem muito dinheiro realmente. Sempre foi assim, né? É uma corrida que tem uma tradição absurda. Começou em 1911, né? Esse circuito foi construído aí pelo mesmo cara que inventou as baterias Prestolite. Aliás, o cara que construiu esse circuito foi o mesmo cara que fundou Miami, viu, Edson? Vê se o cara tinha inteligência. O cara comprou Miami quando era um pântano, viu, amigo? É verdade. Aí é a batida do Alexander Rossi. E nenhum brasileiro participou aí, ô Tony? Tivemos o Tony Kanaan se despedindo e tivemos o Hélio Castro Neves, que pode ser que volte ano que vem. Não foram bem, ficaram em posições lá intermediárias, tentaram muito, mas o Kanaan se despede das 500 milhas, né? O último ano do Tony Kanaan, campeão de 2004 e vencedor das 500 milhas, ele se despede da Fórmula Indy. Não sei se volta para fazer mais uma 500 milhas. O Hélio, que já venceu 3 vezes, o cara é fantástico nesse circuito, é um dos maiores da história. Pode ser que ele volte ano que vem, né? Ainda está na esperança de vencer mais uma para se igualar aos principais vencedores, né? O AJ Foyt, o Al Unser-Pai, o Rick Mears, que são os maiores da história dessas 104 corridas. Agora, eu quero frisar os amigos que nos acompanham, que são admiradores da colônia japonesa aqui em Santos, ou são descendentes japoneses, que essa vitória do Takuma Sato, a segunda, é a maior conquista individual de um esportista japonês na história. Tá? A primeira já foi em 2017. E ele repicou, viu? Então, o Sato, porque é quase inviável, Edson, que um japonês saia do Japão, faça uma carreira de Fórmula 1 longa e depois vá para a Índia e ainda ganhar 500 milhas. É impossível. E o cidadão realmente é um monstro e conseguiu, anda muito forte o japonês. Aí a pancada do dia. Essa foi para chamar Jesus, eu vou lhe contar. Se esse carro fosse o carro dos anos 70, tinha morrido. É o Spencer Pigot, piloto jovem, que tenta aí a sua carreira, mas ele bateu no único lugar que não pode. Ó. Ele veio para dentro e encheu a entrada do boxe. Olha aí, meu Deus do céu. Ele bateu aí a mais de 270 por hora. E saiu inteiro, hein? Sorte que o carro saiu. Ele saiu de maca, meio zonzo, mas
não quebrou nada, já está tudo bem com ele. Mas vou dizer uma história, amigo. É uma pancada para o cara ficar procurando uma semana aí a porta de casa, porque foi muito feia, foi muito feia. E pior se ele entra no box, se ele não bate ali e entra no box, ele pegava alguém lá dentro. Mas graças a Deus não houve nada demais e o Sato venceu, está aí no fundo o barbudo lá, o David Letterman. E foi uma grande vitória, sem dúvida, o japonês merece, a Fórmula Indy continua aí, o campeonato tem mais provas pela frente. Bom, já já a gente fecha esse bloco aqui da Fórmula 1, do mundo da velocidade, com também hoje a Fórmula Indy, Stock Car e já já tem o MotoGP. Olha que deu pane no celular, não fique preocupado, traga aqui na Top Center. Agora o novo horário, hein? Agora é do meio-dia às 8 da noite, aumentou, tá? Então você pode chegar aqui ou meio-dia, 1 da tarde, a hora que você quiser, até 8 da noite. Você vai trazer o celular e a Top Center arruma para você na hora. E tem todo tipo de acessório que você precisar. Capas, películas, carregadores, baterias. E você que não quer sair de casa e mora aqui em Santos, é só ligar nesse telefone da tela aí, ó, 988015626. Eles mandam um técnico, avalia, faz o orçamento, você aprovando, eles arrumam e você paga em 12 vezes no cartão. Não entrega o celular na mão de qualquer um, não. Eles estão aqui há 10 anos, tradicionais, competentes, têm credibilidade no mercado, tá bom? E fica bem ao lado da porta principal da Unisanta, Top Center. Alessandro, você gosta de moto também, GP, né? Ou não? Não vou muito com a cara de moto, não. Acho que moto é bem perigoso. Não, eu também não gosto. Andar de moto eu não gosto, mas ver... Eu tô numa idade já que eu tenho que ser sincero, não é verdade? Eu não paro pra ver o cara correndo de moto, não paro. Não para? Não. Agora, automobilismo eu gosto. Fórmula 1, Fórmula Indy, Stock Car eu gosto. Agora, moto não paro pra assistir, não. Eu já acho o contrário, eu vejo mais emoção na MotoGP. Vamos ver como é que foi a MotoGP da Áustria, meu caro Tony. E tem novidade nesse vencedor da prova, hein? É isso aí, é a GP da Estíria, né? Lá onde teve o gravíssimo acidente semana passada, né? E aí no Red Bull Ring, mais uma vez. Esse caso aí foi, olha, o Maverick Vinales estava com problema de freio, rapaz. Olha onde foi a moto dele, ele se atirou da moto para não bater. Olha lá, ele se joga da moto, na reta, porque senão ele era de frente para o muro. Foi um caso muito sério também, mais problema de freio nessa prova. E foi uma briga danada, né? A Ducati brigou, o Dovizioso brigou com a KTM, e no final, o Vinales se atirando da moto. O senhor já se atirou da moto para não bater? Olha aí, pelo amor de Deus. Que pancada, viu? Falta de freio no final da reta deve ser meio triste. O cara tá 270 e falta freio. Bandeira vermelha, nova largada, Suzuki na pole. E a gente viu uma vitória do português Miguel Oliveira com a KTM. Mais uma vez, uma vitória da moto austríaca. O Miguel Oliveira, na verdade, primeira vitória de um português na categoria principal em 72 anos, quase 72 em MotoGP, né? Porque o Miguel Oliveira é dentista, por luxo, o rapaz é dentista ainda. E ele é chamado dentista voador. E ele acabou dando um drible, que nós vamos acompanhar depois aí no final. E realmente foi um drible que ele deu na Ducati, na briga final. Olha que pega legal esse aí, Tony. Olha que pega legal. O Paul Espargaró, né, brigando aí na freada, essa subida aí, que na Fórmula 1 é feita em uma velocidade até maior, mas é uma freada muito difícil, essa curva 3, né? Essa curva 3 aí, se o cara errar, é muito complicada realmente. E pode dar um toque também na roda traseira do dianteiro, né? Exatamente. E é muito difícil andar de moto nesse circuito, né? O circuito não é que os outros sejam mais fáceis, mas esse circuito não favorece nada, né? É muito perigoso e tem algumas subidas que prejudicam muito a tomada de curva, mas faz parte, né? Os pilotos não gostam muito, não. E aí tá vendo a chegada, olha aí, olha o Oliveira lá em terceiro, ó. Vem brigando a Ducati com a outra KTM e o Oliveira foi, olha rapaz, o português passou. E lá vai ele. Miguel Oliveira e a Tec 3, olha. Miguel Oliveira e a Tec 3, vitória da equipe satélite da KTM. Então, acho que foi um negócio bem legal que a gente viu, porque essa briga favorece, né? Com a saída do Marc Marques, o Marc Marques não deve voltar
ao circuito, porque quebrou o braço na primeira corrida, né? E como esses caras já... Aí a vitória, aí a passada do Português Oliveira saiu de terceiro para primeiro a 200 metros da chegada. Se tanto, hein? E essa vitória ficou na história, sem dúvida nenhuma. É a prova de número 900 da história da categoria, desde 1949. E o português, pela primeira vez, um português subindo ao degrau mais alto do pódio. Então, festa em Portugal. Portugal que já ganhou o Campeonato Mundial de Fórmula E com Antônio Félix da Costa, foi recebido lá no aeroporto de Lisboa com festa. E agora mais essa, um português vencendo na MotoGP, Edson. Legal, então. Tony, fechado hoje, essa quinta-feira, por tantas informações aí do mundo da velocidade. E agora vamos aguardar o final de semana, tem Grande Prêmio de Fórmula 1. E na semana que vem, você com o Ney Faustini, com o Blanco também aqui, fazendo um balanço geral. Obrigado para você, Tony, uma ótima semana. E domingo vai briosa, hein? É isso aí, não, vai briosa, pelo amor de Deus. Estamos aí de olho, às 11 da manhã também na briosa. E às 10h10 da manhã, Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Um abraço a todos, abraço Edson, Alessandra, a todos aí. Tchau. Tchau, obrigado, Tony, obrigado. Olha aqui, a Cacau Center é a maior loja em termos de festa na Baixada Santista. São mais de 60 mil itens, em tudo no único local, e você paga muito mais barato. Os produtos que você vê aí na tela, pode rodar, pode ir na concorrente, não tem preço igual. E não são apenas esses, hein? 60 mil itens. Para quem não conhece, a Cacau Center fica na Prefeito José Monteiro, 744, ali pertinho do Carrefour. Não tem o que errar, tá bom? Falou em festa, falou Cacau Center. Próximo bloco, Santos, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Série A2 do Paulista, tudo isso e muito mais. Até já. Vem de volta para mais um bloco do Baixado Esporte. Domingo, Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Agora, vamos falar do alvinegro mais famoso do mundo. E o Lucas Geríssimo trabalhou forte já avisando o jogo de domingo. Vamos ver. Grande equipe, com grandes jogadores, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, porém a gente na nossa casa, a gente tem que se impor, estamos vindo de um resultado negativo, onde a gente fez uma partida que a gente oscilou bastante, a gente sabe disso, a gente estava conversando hoje e tentando corrigir também os nossos erros. Acredito que vai ser um grande jogo, só a nossa equipe entrar focada, determinada, sabendo o que tem que fazer, o seu público corrigir nossos erros. Acredito que dá pra gente entrar com tudo e sair com resultado positivo. Ele teve muito pouco tempo de trabalho, o trabalho tem sido mais a conversa, por conta de não ter tempo. Essa semana teve tempo, trabalhou, vem trabalhando aliás, tá corrigindo nossos erros, tá colocando aquilo que ele acha correto. Acredito que dá pra gente fazer um baita de um jogo e sair com resultado positivo e começar a brigar nas cabeças. Olha, o Marinho, que a gente disse que já estava liberado, de repente mudou um pouco a coisa e agora voltou a fazer um outro tratamento e tal, e já não é tão certa a presença dele no jogo do Flamengo. Eu até acho que ele vai jogar. E outro também que sentiu foi o goleiro Vladimir. Mas o João Paulo está bem, não há problema. Pelo lado do Flamengo, já está confirmada a estreia do Isla, lateral direito, vai jogar domingo. O que não está confirmado são as presenças do Rodrigo Caio e do Gabigol. Eu acho o Gabigol, sinceramente, não tenho nada a dizer assim
para afetar. Olha, será que ele está dando migué, não está dando migué? Mas eu acho que se ele não tiver 100%, ele também não vai fazer questão nenhuma de jogar domingo aqui na Vila Belmiro. Mas que vai ser um jogão, vai ser. Por né? quê? Você acha que o coração dele bate mais forte? Ele tem afinidade com a cidade. Afinidade, que afinidade. Santos. Tem sim, afinidade, Alessandro. que afinidade, Tem para. Que afinidade é dinheiro no bolso, para. Esses caras não têm afinidade por ninguém. Esquece. E o jogo em si, o que você acha? Flamengo vai ser um jogão. Pena que não pode ir assistir, né? Pena que não pode ter público, tem que ficar em casa, né? Mas vai ser um jogão, com certeza, um grande clássico. O Flamengo em baixa, né? Porque o técnico ainda o Domenech ainda não se ajeitou com a rapaziada. Então vamos ver o que vai acontecer aqui na Vila Belmiro no próximo domingo. E a provável escalação do Santos, o Cuca acena com a possibilidade de jogar com o Jean Mota, mas ele fala que o problema é pelo lado direito, que o Santos não está legal. Ele quer um cara que jogue por ali. Fiz até um trabalhinho com o Thaís, mas ele falou que o Thaís não correspondeu. Né? Ele ficou até um pouco assim, chateado e tal. Então ele falou, se eu colocar o Jean Mota não é destro, é canhoto. Então vai ficar penso para um lado tal, e não vai ficar legal. Então ele está querendo que o Santos contrate um meia de ligação. Mas, Cuca, o problema todo é grana. Onde está a grana? Porque para contratar, precisa pagar lá os alemães do Hamburgo, caso do Kleber Reis. Né? Essa é a batata que fica assando o tempo inteiro. Então vamos esquecer temporariamente a palavra reforços. A hora que vier a notícia, Santos quitou a dívida com o Hamburgo. Aí é só torcer para o Pato não colocar nada, para o time do Atlético Medellín também não colocar nada do Felipe Aguilar, deixar tudo legal e aí tentar contratar alguém. Gente, ontem tivemos a Copa do Brasil e um dos maiores absurdos que eu já vi em 40 anos de carreira. Me lembrou os tempos da várzea. Vitória e Ceará. Foi 4-3, um jogão. Foi Vitória e Ceará. Primeiro tempo, 2-1 pro Vitória. Vamos ver aí. Primeiro gol do Vitória. O primeiro jogo tinha sido lá em Fortaleza. O Ceará tinha ganho por 1-0. Acabaram com o critério, e eu acho isso a melhor coisa que fizeram. Gol fora vale dobro, tem peso. Isso é um absurdo. Um absurdo. Então, ainda bem que tiraram isso do regulamento. Então aí, ó, beleza. Vitória 1-0, sem público, mas é claro que a torcida, a diretoria, todo mundo empolgado. E aí o Fernando Praz faz esse pênalti no atacante do Vitória. Né? Sai com o pezinho lá e com o corpo em cima do peito do atacante, indiscutível a penalidade. E o Carleto, que jogou aqui no Santos, foi cria da casa aqui, vai lá e mete 2-0. Isso tudo no primeiro tempo, tá bom? Aí, ó, todo mundo festejando, pô, que legal. Então, é um clássico, né, Alessandro? Vitória e Ceará. Lá do Nordeste, é coisa realmente muito acirrada a disputa, a rivalidade. Aí um pênalti bobo, mas foi. O juizão muito bem colocado. O cara domina a bola dentro da área, não ia acontecer nada aí, ó, nada. Aí o cara vai e mete um rapa. Foi falta. Falta, e o cara até levantou, sem rapidamente. Falta clara. Falta claríssimo. E o juiz bem perto do lance, ele meteu na cal direto. Aí, vai lá, Ceará diminui. 2-1. Muito bem. Isso o primeiro tempo. Jogo transmitido pelo Brasil. Copa do Brasil é uma competição que mais paga, mais do que o próprio Campeonato Brasileiro. São mais de 60 milhões para o campeão. E ontem, transmissão ao vivo para todo o Brasil. Termina o primeiro tempo. 2-1, vitória. Aí o presidente do Vitória entra em campo e acontece isso aqui, ó. Põe no ar. Se apanha. Você sabe que aqui se apanha. Comigo a história é outra. Vergonha, velho. Você não sabe disso? Tô falando, Fica tô caladinho fazendo o aí. quê, rapaz? Seu vagabundo. Tô fazendo o quê, rapaz? Que me dou porrada. Vem Seu então, vagabundo. vem então. Ofendendo o Vinícius Essa é outra. e a Se assessoria apanha, seu vagabundo. o Ceará tirou o jogador da entrevista, porque o presidente do Vitória está aqui procurando briga com o jogador. Olha, põe de novo essa imagem daqui a pouquinho. Isso me lembra, sabe o quê? Meu falecido tio, que Deus o tenha, chamado Ângelo Calegares, que era apelidado de isqueiro pelo tamanho dele. Meu tio contou, meu tio apitava jogo, ele era árbitro, e bom árbitro. Teve um jogo, um festival, hoje a molecada não sabe nem o que é festival. Antigamente na Várzea tinha muito festival. Eu sou de São Paulo, a gente acompanhava os festivais e tal. Tinha a prova de honra. Meu tio foi apitar um jogo, ele morava no Brás,
do time que era do bairro, chamado Ápia, que é de São Paulo, os mais antigos, o Gigi, por exemplo, com certeza sabe. O Ápia era um dos mais tradicionais times da várzea, ali do Brás, né? A colônia espanhola, de feirante, os caras iam de caminhão, a torcida, levavam a torcida de caminhão. Foi fazer um jogo, prova de honra, contra o Santa Cruz em Guaianazes. Isso há 50 anos atrás. Você faz ideia o que é Guaianazes hoje? O que é Guaianazes há 50 anos atrás? Meu tio foi com a equipe do Ápia. Então, na época, como é que era? O time mandante, quando chegar para o visitante, faz um acordo. Ó, você tem um hábito aí, quer apitar o teu, eu apito o meu e tal. O presidente do Santa Cruz e Guaianazes, que era um tipo de um barradão, meu tio falou que era um campo, era um buraco, morro, e ele olhava e não via terra do morro, ele só via gente, apinhado de gente. Aí o cara do Ápia falou assim pro presidente do Santa Cruz e Guaianazes, ó, o Isqueiro apita bem. Aí ele pegou o apito e falou pro meu tio assim, Isqueiro, era o apelido dele, pode apitar. Meu tio falou, eu fiquei gelado. Peguei o apito e falei, não. Ele olhou e falou, meu Deus do céu. Aí disse que o presidente falou assim para ele, aqui mando eu, fica tranquilo. Você pode dar até pênalti contra nós, eu estou garantindo. Sei. Você vai apitar numa boa. Tranquilo. E meu tio falava aquele jeitão dele, ô Ramanco, esse aí, hein? Se me dou um pênalti, ele falava assim, se dou um pênalti contra esses caras, eu saio morto daqui, ele falava. Aquele jeitão italiano dele. Graças a Deus ele falou, ele apitou direitinho. Apitou direitinho. E o Santa Cruz E ele olhava toda hora pro banco. Toda hora ele olhava pro banco, o presidente, tá tudo bem, né? Não, e o Santa Cruz Guaianazes ganhou. A prova de honra levou o título. E o Ápia com aquele timaço todo, mas deu. E meu tio agradeceu. Isso daí não acontece na várzea, meus amigos. O Paulo Carneiro, que há 500 anos é presidente do Vitória, põe de novo essas imagens aí. Me lembra Santa Cruz e Guaianazes e Ápia. Há 50 anos atrás, festival. Apanha. Comigo a história é outra. Vergonha, Você não velho. sabe disso? Tô falando, Fica tô caladinho fazendo o aí. quê, rapaz? Seu Presidente vagabundo. Tô fazendo o quê, rapaz? do Que? Vitória Me tá dou chegando porrada. aqui, está, Seu vagabundo. Vem então. ofendendo o Vinícius. Essa é a outra. E a Me assessoria apanha, seu vagabundo. O Ceará tirou o jogador da entrevista, porque o presidente do Vitória está aqui procurando briga com o jogador. E agora vamos ver como é que foi o segundo tempo. Porque o Vitória ganhava por 2-1 e tomou a virada do Ceará. E eu quero que o Alessandro me fale duas coisas. Primeira. O que pode a CBF fazer contra o senhor Paulo Carneiro e contra o Vitória da Bahia? Essa vergonha aí, Alessandro. Tinha que ser banido, mas não vai ser, né? Ele tinha que ser banido do futebol já há muito tempo, porque se o time do Vitória tá na situação que tá hoje, tá na segunda divisão, né? Tá na Série B. É porque esse Paulo Carneiro aí tá lá há quantos anos lá tomando conta do Vitória, né? Vendendo jogador das categorias de base sem sabe lá como Deus. Mas ele modernizou, mas é aquele tipo de dirigente que tem que acabar no futebol brasileiro. Tinha que banir do futebol brasileiro, mas não vai ser banido. Não vai ser banido porque tem muito apadrinhamento na CBF, tem muito... Agora, o cara entrar em campo pra ameaçar um atleta... E na hora da entrevista, Alessandro... que é isso? O canal da Sport TV tá transmitindo o jogo. E outra coisa, o que o cara fez pra ele ficar tão revoltado assim? E nem ele soube. E outra coisa que eu tô te falando, como é que ele entrou no campo? Não tem policiamento nesses jogos? Mas ele manda lá. É que nem o cara do Santa Cruz lá, né? Aqui mando eu, fica tranquilo que aqui mando eu. Olha pro banco. Se você for dar pênalti, olha primeiro pro banco. Se eu fizer o sinal de ok, você dá. Se não fizer, não dá, meu amigo, entendeu? É isso, infelizmente é o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro continua uma várzea. É isso aí. O futebol brasileiro continua uma várzea. E sendo que a várzea ainda às vezes é muito melhor do que esse tipo de coisa que a gente está vendo. Então você acha que o afastamento... Tem que banir do futebol. Tem que banir. CBF tem que banir ele do futebol brasileiro. Porque, olha, gente, esse foi um golaço aí, hein? Foi maravilhoso. Ceará ganha por 4-3, Muito bem, portanto. eliminou Vitória. Eliminou. Vitória tá eliminado? Tá eliminado. Parabéns, Paulo Carneiro. É isso aí. Olha, belo gol. Sabe o que me pareceu o Paulo Carneiro? ele Aqueles ter... coronéis, vocês já estão falando do Nordeste? Mas é isso aí. Aqueles coronéis que falam assim, você lembra de uma história que contaram pra gente na época da Piaçava? Você lembra dessa história? Lembro. Que o prefeito de Ilhéus desafiou o Antônio Carlos Magalhães, que ele não ia fazer a rodoviária de Ilhéus, e o Antônio Carlos Magalhães era governador do estado da Bahia, e o prefeito de Ilhéus desafiou, falou que se ele fizesse a rodoviária, que o presidente de Ilhéus vestiria a saia. Né? E aí o Antônio Carlos Magalhães chegou a notícia para ele falar, tá bom. Aí demorou 6 meses, a rodoviária estava pronta. Aí o Antônio Carlos Magalhães foi inaugurar a rodoviária.
lá de Ilhéus, com uma saia na mão. Falou, prefeito, tá aqui a saia pra você vestir agora. Bom, vamos ver como foram os outros jogos na tela aí, só para ver quem passou, né? Os resultados e quem passou. O Vasco perdeu a primeira pro Goiás e ontem ganhou nos pênaltis por 3-2. Segue o Vasco da Gama. Sufoco, hein? O Juventude, que havia empatado, né, com a América de Natal, o outro jogo deu empate, mas nos pênaltis o Juventude levou. Então os dois jogos, mesmo resultado 1-1, e o Juventude na penalidade foi adiante. Outro resultado aí, Figueirense ganhou a primeira do Flu, mas tomou de 3, o Fluminense vai adiante na competição. Tivemos também Ponte Preta, que meteu 3-0 no Afogados e 2-0 lá. Ponte Preta vai embora, segue adiante. A Ferroviária havia empatado com a América em Araraquara, perdeu lá em Minas. A América vai adiante, classificado. O Ceará ontem ganhou do Vitória lá 1-0, ganhou de 4-3 ontem também. Ceará segue adiante. O Vitória eliminado. O Botafogo tinha ganho do Paraná por 1-0, ganhou do Paraná por 2-1. Botafogo classificado também. O Cruzeiro perdeu em casa para o CRB e empatou, perdeu no Mineirão, e empatou 1-1 no Rei Pelé. Está eliminado o Cruzeiro, Que segue fase, adiante hein? o CRB. Que fase do Cruzeiro, hein? E perdeu 2 milhões, hein? Lá que a grana tá faltando. Que fase Perdeu do Cruzeiro, rapaz. 2 milhões em que grana. situação que a Raposa tá vivendo nesse momento, né? Bom, agora eu vou falar um pouquinho do Corinthians e de Campeonato Brasileiro. Pelo amor de Deus, que jogo, que mediocridade. Que irritante, que falta de capacidade técnica, de inteligência, um marasmo. Tivemos só esse lance aí do Léo Natel e olha lá, entendeu? Os jogadores brasileiros, eles estão desaprendendo a jogar. Desaprendendo. Você conseguiu ver o jogo inteiro, Alessandro? Eu vou te falar que em alguns momentos deu sono. Realmente deu sono, porque... E não só sono, como você olha, foi o que você falou, você escreveu até, acho que no teu Facebook a respeito disso. Você vê uma final de uma Champions League, você vê um jogo do campeonato inglês, né, da Premier League. E aí você vê Corinthians e Fortaleza, uma quarta-feira à noite, horário nobre do futebol, e os caras maltratando a gorduchinha, meu amigo. É duro, viu? Sabe o que me deixou feliz ontem? O que te deixou feliz, Edson? Não ter torcida. Você já imaginou o cara ir lá para Itaquera, Pra ver uma porcaria dessa? sair de lá quase meia-noite e pagar ingresso para ver? E pagar. Complicado, né? Chegar lá e falar, eu paguei, amanhã eu vou levantar às 5 da manhã para trabalhar, o metrô tive que sair do estádio correndo para poder pegar o último metrô lá, e paguei para ver isso aí. Ó, eu vou falar uma coisa que eu tava ontem pensando e até comentei com o Matheus em casa na hora do jogo. Falei assim, ó, o time do Corinthians, se você analisar o elenco do Corinthians, o elenco do Corinthians não é um elenco ruim. Não é um elenco ruim. Você fala assim, o Corinthians, o Andrés não contratou ninguém, o torcedor do Corinthians tá bravo com o Andrés porque o Andrés não contratou ninguém. Não, não é verdade. O elenco do Corinthians não é ruim, porque ontem, por exemplo, no banco, ele tinha Luan, ele tinha Matheus Vital, ele tinha o que foi contratado agora, o Otero, ele tinha o Lucas Piton, que é o lateral esquerdo, que revelação, todo mundo fala, né? Ou seja, ele tinha Camacho, ele tinha o próprio centroavante que entrou e não fez porcaria nenhuma, o Bozelli. Ou seja, não é um elenco que você fala assim, é um elenco fraco o elenco do Corinthians. Não é um elenco fraco. É fraco um jogador desse como o Sid Clay, que os 2 últimos gols que o Corinthians tomou foi nas costas dele. Esse aí e o outro do final de semana. Né? Esse é fraco. É fraco um treinador que tem essa quantidade de peças e aí na hora que vai mexer, coloca um centroavante para bater cabeça com outro centroavante, um cara que está se recuperando de uma fratura na maçã e está completamente sem ritmo de jogo. Isso é fraco. Entendeu? Isso é fraco. É fraco um treinador que tem um Luan que mesmo passando por um momento difícil, é um cara que tem qualidade, que ontem entrou muito bem na partida, acho que estava até mordido por isso, e está no banco de reservas. Isso é fraco. É fraco um treinador que teve tanto tempo para trabalhar, que veio com tanta pompa e não conseguiu fazer o time jogar. Isso que é fraco. Entendeu? Porque não dá para você acreditar num jogo como foi o jogo de ontem, pelo amor de Deus. E aí o gol, né, do Luan, que foi realmente uma pintura. Pegou de bate-pronto essa jogada aí, ó, no alto, meteu lá na forquilha, no ângulo direito do goleiro, empatando e salvando o Corinthians e irritando o Rogério Ceni, que nunca ganhou do Corinthians na Arena, nem como goleiro do São Paulo e nem como treinador. E olha como a situação do Corinthians não tá legal. Olha como a situação do Corinthians não tá legal.
o Cássio saiu lá do gol para ir abraçar o Luan. Por quê? Porque o Luan deve estar chateado com alguma coisa. Com certeza. Né? E quando o Luan fez o gol e desabafou no tipo de comemoração que ele fez, o Cássio saiu, rodou o gramado inteiro para chegar lá e abraçar o Luan e falar, vambora, vamos lá, vamos lá. Por quê? Porque realmente não, né, os caras não estão sentindo firmeza no treinador. Pode ter certeza disso. Bom, tá esse empate magrinho 1-1, porque era obrigação do Corinthians, com todo respeito ao time do Fortaleza, bem comandado, dirigido pelo técnico Rogério Ceni. Mas eu acho que, tecnicamente, muito fraco, jogadores errando o passe, coisas absurdas. Ontem o Fagner, lateral que disputou a Copa do Mundo, recebe uma bola aqui no bico da grande área pela direita, ele olha e manda a bola na arquibancada. E o que é pior, aí dá um close no treinador. O treinador bate palma dizendo assim, vai lá, beleza, vamos lá, na próxima acerta. Quer dizer, os caras não cobram, passa a mão na cabeça, passa manteiguinha no pão. Mas entendeu? Edson, o Ramiro não é um jogador excepcional. Mas ele faz uma ala direita com o Fagner muito bem. Os dois têm um entrosamento muito bom. Ó, a finta que tomou o Gil também é ridícula. Hein? Eles têm um entrosamento muito bom. Aí o treinador pega e volta o Fagner, que está voltando de uma contusão, ainda não está rendendo 100%, e coloca um garoto, o Juan, não sei o que veio do futebol de salão do Corinthians. Colocou para jogar na ala direita com o Fagner, sem entrosamento nenhum. O Fagner não conseguiu fazer uma ultrapassagem. Aí você fala assim, pô, o Cantilho que chegou como, o Cantilho, não sei o quê, desaprendeu a jogar bola, não fez mais nenhuma inversão como ele estava fazendo antes da pandemia. A bola caía no pé do Cantilho, o Fagner passava, o Cantilho, quantas vezes o Cantilho fez isso, a gente viu o Corinthians fazer. Então, ou seja, parece que todo mundo desaprendeu. Ou o treinador não está conseguindo encaixar o esquema dele no time. Ridículo. O Corinthians é ridículo. Olha que troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus. É o maior estoque de pneus da Baixada Santista. E não é só pneus, não. Além de pagar mais barato, você encontra rodas esportivas, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedores e tem a melhor super troca de óleo para você. Óleo de motor, de câmbio, filtro e o melhor preço. Qualquer informação, você tem duas lojas ali na Antônio Meric, no 551 e no 456. É só dar uma ligadinha ou vá com o seu carro fazer a melhor revisão automotiva. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. Antes da gente faturar, só coloca a vitória do São Paulo 1-0, eu acho que não sei não, hein? Terceira derrota do time do Atlético do Paraná. Perdeu para 3 paulistas, hein? Perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Santos Dorival já voltou perdeu para o São Paulo. Eu acho que ainda não, mas mesmo assim o time está patinando, hein, amigo? Mas você está sem o treinador no banco, né? Eu acho que ele está com Covid ainda, não sei. E aí fica difícil, né? Pô, o treinador tá com Covid, e aí vai voltar e não volta. Não sei, eu acho que ainda vão segurar um pouco mais o Dorival, mas que o Atlético... Não seria uma boa, né? De repente o Atlético contratar o Thiago Nunes de volta, né? Aí ficaria bom. E o Daniel Alves, que fraturou o braço, passou já por cirurgia. O cara jogou 300 anos na Europa. Nunca quebrou o braço. Nunca teve nenhum tipo de contusão desse porte aí. Tá no Brasil há pouco tempo, já fraturou o braço, né? Infelizmente, né? Será que para o São Paulo foi bom? Com todo respeito ao histórico do Daniel Alves. Mas não falam? Ele tem que jogar no meio, mas não é o meio, ele tem que jogar de lateral, só que de lateral ele não quer jogar. Será que agora o Felipe vai ficar o Fernando Diniz, mais tranquilo para falar, bom, agora eu vou botar o time como eu quero, porque não tem o Dani no time para colocar? Não acredito. Não? Não acredito. Não acredito, não. Eu acredito que o São Paulo tá se encaixando, né? Mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Olha aí, ó. Aí teve o problema com o goleiro com o Neto, né? No Atlético Paranaense. Mas mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, mesmo não jogando o que a torcida está querendo ainda, mesmo o Fernando Diniz ainda sendo muito contestado, o São Paulo está indo, né? Está indo aí mais 3 pontinhos no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer com o São Paulo sem o Dani Alves. Bom, tá aí o tricolor do Morumbi para a alegria da galera São Paulina. São Paulo ganhando. Gol do Luciano, né? E você vê como às vezes uma troca entre equipes do Brasil mesmo faz bem para as equipes e para os jogadores. O Luciano veio do Grêmio, 2 gols no São Paulo. E ontem estreou o Everton com a camisa do Grêmio. E fez gol lá do também. Everton, entendeu? Vê como é bom. E fez gol lá. Bom, uma pausa, gente. A gente volta daqui a pouquinho para falar da Portuguesa Santista. Você vai ver como é que foi a vitória do Monte Azul. Segura aí. Bom, e agora o Campeonato Paulista da Série A2. Ontem, Monte Azul Paulista deu Monte Azul contra a Portuguesa, que por pouco não terminou a partida, empatando através de uma penalidade que foi desperdiçada.
Alessandro, você previa aí que ontem a Portuguesa poderia sair de lá até já classificada, porque você dizia o seguinte, o 15 Piracicaba, embora o peso da camisa, a tradição, vai jogar fora com o São Bernardo. O São Bernardo está muito bem. E pode perder o jogo, o 15. E perdeu o jogo. 3-2. Mas a Portuguesa não fez o papel dela. E aí a gente não pode, é sempre aquilo que a gente até vem conversando a respeito disso no programa, a gente não pode aí culpar o treinador, né? Porque o jogo foi bem jogado, a Portuguesa não fez um jogo ruim, e no finalzinho, como você disse, né, um pênalti desperdiçado, e o treinador não entra em campo para bater pênalti. Tivesse feito esse pênalti, o Si não entra em campo, né? Mas se tivesse feito esse pênalti, o empate lá, a Portuguesa hoje estaria numa condição um pouco mais confortável por conta da derrota do 15 de Piracicaba. Mas, dos males o menor, vai decidir o jogo em casa contra a última colocada do Campeonato Paulista da Série 2, que é a Votuporanguense. Deve conseguir a sua vaga, né? Deve conseguir a sua vaga, creio eu que não vai desperdiçar a chance de ganhar da Votuporanguense em casa. E aí vai para o mata-mata, né? Que não é um mata-mata, é um mata. E isso que vai ser ruim para a Portuguesa, porque a Portuguesa vai ter que jogar a sua partida fora de casa, né? E deve acabar aí na sexta ou na sétima colocação, pegando o segundo ou o terceiro colocado. Deve enfrentar aí um São Caetano pela frente, né? Vai ser complicado, mas... E o gol que nós vimos do Monte Azul, o jogador da Briosa não pode tentar dar um drible na saída de bola ali próximo da meia-lua da grande área. O cara perdeu a bola ali, entendeu? E foi fatal. Tomou um gol bobo. Um gol que não pode tomar. Né? Ninguém pode sair jogando ali pelo corredor central, perdendo uma bola de frente pro gol ali. Olha o pênalti. Finalzinho do jogo, né? Há 46 minutos já, um além do tempo. Finalzinho do jogo, pênalti para a Portuguesa. Quem vai para bater? O mesmo que fez os 2 gols da Briosa no domingo, no jogo contra o Juventus. E aí ele foi para a bola. Vamos ver o pênalti, o narrador tá esperando. O jogador atento, correu para a bola e... Ele tirou muito do goleiro. Pelo amor de Deus, hein? Mas o goleiro foi bem na bola, por isso que ele tirou tanto. E aí quase toma o segundo, né? Quase toma o segundo já no desespero aí, no final da partida. Quase toma o segundo. Bom, essa vitória aí do Monte Azul, como o Alessandro falou, é preocupante, mas a Portuguesa está em 8º e só depende dela. O último jogo é domingo contra a Votuporanguense aqui, 11 da manhã. A Votuporanguense não está rebaixada, ela é a lanterna, mas ela tem uma chance de escapar. Se ela ganhar da Portuguesa, a Penapolense perder o jogo dela. Aí passa e se safa do rebaixamento. Então ela vem aqui para jogar a vida dela, a cartada final. Então não vai ficar lá atrás. Vai ter que se arriscar também. Um motivo a mais para a Portuguesa tirar vantagem. Vamos colocar como é que foram os resultados de ontem e como ficou a classificação. Nós tivemos a Penapolense perdendo para o RB Brasil por 2-1, o Monte Azul 1-0 na Briosa, Votuporanguense, que vai jogar com a Briosa em casa, perdeu para o São Caetano 3-0. Será que a Portuguesa não ganha desses caras domingo aqui? Vamos lá. O Atibaia, né? Volta o jogo do Atibaia ali que não deu tempo de eu ler ainda. O Atibaia ganhou de 3-1 do Rio Claro. Segue adiante. O Sertãozinho ganhou do Taubaté 2-0. O São Bernardo, que é o líder, meteu 3-2 no 15 de Piracicaba. E no clássico da capital? Deu a Portuguesa de Desportos, 2-0 em cima do Juventus. E hoje vamos ter o Audax e São Bento. São Bento lutando pela classificação também e lutando com a Portuguesa e com o Monte Azul. Última rodada, domingo. Portuguesa, Santista e Votuporanguense. Resumo da ópera. Ganhar a Portuguesa qualquer resultado? Está classificado. Está classificado. Pode ser em 8º ou pode ser até em 7º, dependendo do resultado do Monte Azul e do Juventus, enfim. São Caetano e Audax. Juventus é vida ou morte para ele contra o Atibaia, para buscar uma vaga de classificação. São Bernardo contra o Monte Azul. Monte Azul também e aí é confronto direto, né? É, confronto direto. Isso favorece a Portuguesa. O Monte Azul joga pelo empate aí, porque mesmo que o 15 ganhe, o Monte Azul tem um saldo de 8 gols positivo, a não ser que o 15 ganhe de 8-0 lá. Taubaté e São Bernardo, o 15 Piracicaba pega a Penapolense, aí eu acho que ganha. O RB Brasil enfrenta a Lusa do Canindé e o Rio Claro enfrenta
Último jogo, não estou chegando direito ali. Sertãozinho. O jogo lá na Toca do Leão. Meus amigos, é isso aí. Vamos embora, Alessandro. Vamos embora, Edson. Um abraço E a sua mensagem final. Até amanhã para todo mundo e vamos esperar que o futebol brasileiro ressurja. Futebol ressurge, futebol. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia. Um abraço a todos e até lá. Tchau.